Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar algo simples, mas profundamente transformador para sua vida espiritual. Algo capaz de mudar para sempre sua forma de se conectar com Deus. Você já se perguntou por quê? Às vezes, suas orações parecem não passar do teto, porque o céu parece fechado, como se fosse de bronze. Talvez a questão não esteja apenas nas palavras que você usa, mas na postura com que você se apresenta diante do Senhor. Antes de continuarmos, já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais vidas sedentas por esperança. Vivemos em uma era apressada, superficial, onde tudo é instantâneo. Infelizmente, isso contaminou nossa vida de oração. Muitos hoje oram deitados, distraídos com notificações, sem reverência ou atenção. Mas e se essa comodidade for vista por Deus não como humildade, mas como indiferença? E se a forma como você ora revela o nível do seu comprometimento espiritual? A Bíblia não nos ensina só o que dizer em oração, mas também como orar. Pequenos gestos no mundo espiritual têm repercussões eternas. Veja o exemplo de Jesus no Getsêmani. Em Mateus 26:39, está escrito: indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Note, Jesus, o Filho de Deus, não orou deitado ou acomodado após um dia exaustivo. Ele se prostrou com o rosto em terra. Seu corpo refletia o clamor da alma, angústia, reverência, entrega. O corpo também ora. Billy Graham dizia que oração não é apenas um ato espiritual, mas um encontro com Deus em total vulnerabilidade. E isso inclui a maneira como nos posicionamos fisicamente. A postura fala. Ela revela o estado do coração. Lembro de Ricardo, um irmão que frequentava a igreja sem profundidade. Após ouvir uma pregação sobre oração, ele me confessou que não sentia a presença de Deus. Quando perguntei como orava, respondeu: deitado, antes de dormir. Sugere que ele tentasse orar ajoelhado, por 15 minutos, com a Bíblia aberta. 3 semanas depois, voltou com lágrimas nos olhos. Pastor, dobrar os joelhos mudou o meu coração. Sinto Deus comigo agora. Ele entendeu o que o salmista disse em Salmos 95:6. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Jesus não é apenas Salvador, mas também nosso exemplo. Sua postura nos ensina que, às vezes, o corpo precisa se alinhar ao clamor da alma. Abraão, Moisés, Elias, Daniel, Davi, Isaías, todos se prostraram em oração. Era reverência, não ritual. Em Êxodo 34:8, ao ver a glória de Deus, Moisés caiu ao chão. Foi a única resposta possível diante de tamanha santidade. Hoje, muitos se acostumaram a uma oração relaxada, sem temor. Mas você consegue imaginar Daniel orando deitado, em meio a batalhas espirituais? Em Daniel 6:10, mesmo sob ameaça, ele orava de joelhos 3 vezes ao dia, diante de Deus. Se essa palavra está falando com você até aqui, comente amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser despertado para o poder da oração. A reverência física não é tradição vazia. É uma resposta visível da alma. Quando o corpo se dobra, o espírito se sintoniza. Isso não é religiosidade, é alinhamento com o céu. Talvez, orar deitado tenha virado rotina. E, aos poucos, o coração esfriou. Porque ninguém se prostra diante de alguém que não respeita. Ninguém dobra os joelhos sem reconhecer a autoridade. A Bíblia não condena a oração feita deitado, mas nos convida a redescobrir o temor, a entrega, o sagrado. Porque quando oramos sem fervor, o inimigo sabe que aquela oração não traz impacto. Mas quando um filho de Deus se ajoelha com fé, os céus se movem. O quebrantamento físico revela um coração rendido, e isso o céu não ignora. Isaías 66:2 diz: Este é o homem para quem olharei, o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Seu corpo treme ao ouvir a palavra. Seus joelhos ainda se dobram em oração?
Esse pode ser o chamado de Deus para você hoje, para voltar ao essencial, ao temor perdido, à postura que honra o Rei dos Reis. Porque se você tem força para enfrentar os desafios do dia, também tem força para se ajoelhar diante daquele que te sustenta. Se já se ajoelhou por desespero, agora faça-o por reverência. Seu quarto pode se tornar altar. Sua sala, um lugar santo. O corpo, um instrumento de adoração. O céu ouve sua voz, mas também observa sua postura. Charles Spurgeon disse: a verdadeira oração é um exercício de consciência. E essa consciência envolve corpo, alma e espírito. Romanos 12:1 nos lembra: apresentem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. A vida espiritual se expressa também no físico. Davi dançou diante da arca. A mulher se prostrou aos pés de Jesus. No Pentecostes, os discípulos estavam reunidos em postura de reverência. E você? Quando foi a última vez que sentiu o peso da glória de Deus? Que sua oração fez o céu se mover? Se faz tempo, talvez seja a hora de mudar. Não apenas o que você ora, mas como você ora. O evangelista John Wesley acordava todos os dias às 4 da manhã para passar longas horas em oração, muitas vezes de joelhos. Ele afirmava: Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. Para ele, orar não era algo superficial, mas o coração da vida cristã exigia total entrega, inclusive física. Hoje, propõe um desafio espiritual. Durante uma semana, separe ao menos 15 minutos por dia para orar de joelhos ou prostrado. Não por obrigação, mas como um ato consciente de humildade e rendição. Veja se isso não mudará a forma como você percebe Deus e a si mesmo. A palavra hebraica para adoração, shasha, literalmente significa prostrar-se. Na Bíblia, postura e adoração estão intimamente ligadas. Não peço que você transforme isso em ritual vazio ou abandone a espontaneidade, mas convido você a redescobrir o que os santos de todas as eras já sabiam. O corpo também participa da espiritualidade. Quando os joelhos se dobram, o coração se rende. Quando o rosto toca o chão, o orgulho se cala. Quando as mãos se erguem, a alma se eleva. O corpo reflete e molda o estado do espírito. Oremos. Pai Celestial, perdoa-nos por nos aproximarmos de Ti com descuido, tratando a oração como uma rotina. Ensina-nos a orar como Jesus, com todo o nosso ser. Que nosso corpo participe da adoração que Te oferecemos. Em nome de Jesus. Amém. Ao longo das Escrituras, vemos um padrão poderoso que tem sido ignorado em nossos dias. Os grandes homens e mulheres de Deus não apenas falavam com Ele, demonstravam reverência com o corpo. Abraão prostrou-se com o rosto no chão. Gênesis 17:3. Moisés, ao ver a glória do Senhor, inclinou-se rapidamente. Êxodo 34:8. Josué, ao encontrar o anjo do Senhor, caiu com o rosto em terra. Josué 5:14. Ezequiel e João também se prostraram ao se deparar com a presença divina. Esses não eram gestos formais, eram reações profundas de temor e adoração. Como disse D.L. Moody, a postura do corpo é o termômetro da alma. O corpo fala quando a alma é tocada. Certa vez, em uma cruzada evangelística na América do Sul, um pastor idoso me procurou nos bastidores. Era conhecido por seu ministério de oração eficaz. Perguntei-lhe o segredo, e ele respondeu: há 40 anos oro 2 horas por dia, sempre de joelhos. Não porque Deus exige isso, mas porque meu coração se inclina mais fácil quando meus joelhos estão dobrados. Jonathan Edwards, o pregador do Grande Avivamento, escreveu: a devoção do corpo é a expressão exterior da devoção da alma. Ele compreendia que adorar é envolver todo o ser, corpo, alma e espírito. Não somos espíritos presos em corpos, mas seres integrais, criados à imagem de Deus. A Bíblia confirma isso, que o próprio Deus o santifique por completo, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Em Romanos 12:1, Paulo nos exorta a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, não de forma simbólica, mas literal. Billy Graham disse:
A oração é um encontro entre o homem completo e o Deus completo. Pensamentos, emoções, palavras e, sim, o corpo devem estar presentes. A Bíblia mostra isso. Levantar as mãos. 1 Timóteo 2:8. Ajoelhar-se. Efésios 3:14. Prostrar-se. Salmo 95:6. Hoje, a informalidade domina tudo, inclusive nossa espiritualidade. Muitos oram deitados, distraídos, divididos entre Deus e a tela do celular. Sim, Deus é Pai amoroso, mas será que essa é a única forma de nos achegarmos a Ele? Como alertou a A.W. Tozer, familiaridade excessiva leva à irreverência. Se você estivesse diante de uma autoridade, se deitaria em sua presença. E diante do Rei dos Reis? Lembro de um jovem músico que praticava órgão de maneira displicente. Um dia, foi convocado para uma audição. Tocou como sempre, até perceber, pelo reflexo, que o mestre que ele admirava estava sentado ali. O mestre se aproximou e disse: "Você tem talento, mas falta reverência." A lição foi clara. A maneira como nos apresentamos revela o que pensamos sobre quem está diante de nós. Quando Moisés encontrou a sarça ardente, a primeira instrução foi: tire as sandálias dos pés, Êxodo 3:05. Antes de receber sua missão, ele teve que aprender reverência. Martinho Lutero dizia: "Tenho tanto a fazer que não posso deixar de orar por 3 horas." E fazia isso de joelhos, não por formalidade, mas por convicção de estar diante do Todo-Poderoso. O respeito na presença de Deus não é uma regra, é fruto do relacionamento. Quando reconhecemos quem Ele é, a única resposta verdadeira é nos curvar em adoração. Como diz Hebreus 12:28-29, adoremos a Deus com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Jesus, nosso maior exemplo, nos ensinou tanto por suas palavras quanto por suas atitudes sobre a importância de uma vida de oração consciente e dedicada. Ele buscava lugares adequados para se conectar com o Pai. Mas Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5:16. Ele evitava distrações. Depois de despedir a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Mateus 14:23. Separava momentos específicos, como ao amanhecer. De madrugada, ainda escuro, levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orava. Marcos 1:35. E se apresentava com reverência. Prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus 26:2-39. Jesus não orava enquanto fazia outras coisas. Ele criava espaços intencionais, adotava posturas que demonstravam sua total entrega ao Pai. Como disse Charles Spurgeon, o homem forte na oração é forte em tudo, porque se entrega completamente a Deus. Essa entrega inclui o corpo. Daniel é outro exemplo poderoso. Diante do decreto que proibia orações, ele escolheu se ajoelhar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas para Jerusalém. Daniel 6:10. Poderia ter orado em silêncio, mas decidiu testemunhar com o corpo. Meu corpo pertence ao Senhor. Como disse M. Boots, uma oração que não custa nada, nada vale. A postura física não é apenas reflexo de uma realidade interior. Ela também forma essa realidade. O corpo ensina a alma. Ajoelhar-se impacta o espírito. Richard Foster escreveu sobre como posturas corporais moldam nossa vida espiritual. O jejum, as mãos erguidas, a prostração, tudo isso envolve o corpo como parceiro ativo em nossa adoração. Paulo compreendia isso. Esmurro meu corpo e o faço meu escravo. 1 Coríntios 9:27. A disciplina física sustenta a disciplina espiritual. Como podemos aplicar isso? Escolha um lugar especial para orar, como Jesus ensinou em Mateus 6:6. Experimente posturas diferentes. Ajoelhar-se em humildade, levantar as mãos em rendição, prostrar-se em quebrantamento. Remova distrações. Seja constante. Caminhe em oração. Chore se necessário. Use o corpo para expressar o que palavras não conseguem. John Wesley dizia: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Ele orava por horas e transformou uma nação. Um homem, sentindo sua fé seca,
Foi desafiado a orar ajoelhado por 5 minutos por dia. Em 3 meses, orava por 1 hora. Sua fé foi renovada. Ele disse: quando meu corpo se rende, meu coração o acompanha. O corpo se torna um portal para experiências profundas com Deus. Ajoelhe-se amanhã cedo. Perceba a diferença quando seu corpo participa da adoração. Como diz o salmista: venham, adoremos prostrados, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Salmo 95:6. Essa postura não é fim em si mesma, mas meio para algo maior. Conhecer a Deus mais de perto, adorá-lo com mais verdade, servi-lo com mais fidelidade. Agora, vamos a uma verdade que consola profundamente. O Espírito Santo nos ajuda na oração. Há dias em que não conseguimos orar. A alma está ferida, o coração pesado, e o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. Mas nesses momentos, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8:26-27 declara: o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Mesmo quando nossa mente está confusa e não sabemos o que pedir, o Espírito clama por nós. Karl Barth disse: orar é reivindicar a presença do Espírito que ora em nós. Não é nosso esforço, mas a ação do Espírito em nosso interior. Ele ora conforme a vontade perfeita de Deus. Mesmo quando estamos sem direção, ele sabe exatamente o que pedir. Que alívio saber que não precisamos ter tudo resolvido para falar com Deus. Só precisamos estar presentes. Ana, mãe de Samuel, é um belo exemplo. Em sua dor, ela apenas movia os lábios. O sacerdote achou que ela estivesse bêbada. Mas Deus ouviu, porque sua oração vinha da alma. E assim o Espírito faz por nós. Leva nosso clamor ao trono da graça. O Espírito também consola. Jesus prometeu em João 14:17 que o Espírito da verdade estaria conosco para sempre. Mesmo nos dias de silêncio e vazio, Ele está orando, consolando, habitando em nós. Queridos irmãos e irmãs, redescubram o poder da oração com todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Ajoelhe-se, prostre-se, erga as mãos, caminhe, chore. Permita que seu corpo conduza seu coração a uma reverência mais profunda. E quando não souber o que dizer, descanse. O Espírito já está orando por você. O Espírito Santo não se afasta de você quando sua alma está seca. Mesmo quando você não consegue emitir um som, ele permanece. Deixe-me compartilhar algo que presenciei no ministério. Conheci uma mulher chamada Raquel, que perdeu seu filho de 18 anos em um acidente. A dor era tão profunda que, por semanas, ela mal conseguia formar uma frase em oração. Ela me contou que se ajoelhava ao lado da cama, mas tudo que conseguia era chorar. Nada além de lágrimas e gemidos. Tempos depois, ela me disse: pastor, eu não conseguia orar, mas parecia que alguém orava dentro de mim. Como se minha dor se transformasse em oração, mesmo sem palavras. Isso é exatamente o que Romanos 8:26 descreve. O Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Ela não precisava articular frases. O Espírito orava por ela e com ela, levando sua dor ao Pai. Como dizia Charles Spurgeon, oração verdadeira não é feita de palavras bonitas ou fórmulas repetidas, mas de comunhão profunda com Deus. E quando não conseguimos falar, o Espírito fala por nós. Mas como podemos cooperar com essa obra do Espírito? Primeiro, reconhecendo nossa dependência. Antes de encerrar, não se esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com pelo menos 3 pessoas. Vamos juntos espalhar essa chama de oração reverente e transformação espiritual. Precisamos admitir que, sozinhos, não sabemos orar como convém. Essa é uma confissão humilde, mas também um ato de fé. Como dizia D.L. Moody, quem admite sua ignorância está no caminho do saber. Da mesma forma, quem reconhece sua fraqueza em oração está a caminho de receber força do Espírito. Em segundo lugar, precisamos desenvolver sensibilidade à direção do Espírito. Efésios 6:18 nos orienta a orar no Espírito em toda ocasião. Isso exige silêncio, escuta, pausa
Antes de começar a orar, tente ficar em silêncio e diga: Espírito Santo, guia minha oração. Dirija meus pensamentos e palavras. Conectando isso ao que falamos sobre postura na oração. Orar com fervor não é apenas usar palavras bonitas ou longas. O fervor vem do fundo da alma, como fogo no coração. Uma oração que abala o céu com sua urgência e sinceridade. Tiago 5:16 afirma: a oração do justo é poderosa e eficaz. Algumas versões dizem: a oração fervorosa do justo. Esse fervor se manifesta também no corpo. Quando há quebrantamento verdadeiro, o corpo reage, os joelhos se dobram, as mãos tremem, os olhos choram. Não é uma oração feita de forma passiva, deitado ou distraído. É uma entrega total. Como dizia Samuel Chadwick, o fervor verdadeiro não é mera emoção, mas o ser inteiro concentrado num clamor profundo. E esse tipo de oração raramente acontece em conforto. Olhe para Jesus, nosso maior exemplo. Em Lucas 22:44, lemos que ele orou tão intensamente que seu suor se tornou como gotas de sangue. Hebreus 5:7 diz que ele clamava com lágrimas e súplica, sendo ouvido por sua submissão. As orações de Jesus envolviam tudo: voz, alma, corpo, espírito. E.M. Bundes escreveu: o que a igreja mais precisa hoje não são estruturas, mas homens e mulheres íntimos de Deus, cuja oração custa algo. Oração real exige sacrifício. Muitos de nós nos acostumamos com orações apáticas. Oramos enquanto fazemos outras coisas, oramos cansados, distraídos. O resultado: uma vida espiritual rasa, fraca. Como disse A.W. Tozer, se quisermos ver Deus agir como nos tempos bíblicos, precisamos orar como eles oravam, com clamor, lágrimas, jejum, entrega total. Um exemplo poderoso é Daniel. Ao receber a revelação sobre o futuro do seu povo, sua resposta foi intensa. Daniel 9:3 diz: voltei-me para o Senhor, com oração e súplica, em jejum, pano de saco e cinza. Daniel se humilhou física e espiritualmente, e Deus respondeu. Um anjo foi enviado com uma mensagem: desde o primeiro dia em que você se humilhou, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:11-12. Quero compartilhar também um testemunho de avivamento. Em uma comunidade rural, participei de uma cruzada onde a igreja estava espiritualmente estagnada. O pastor reuniu 12 pessoas e propôs 3 meses de oração diária, às 5 horas da manhã, em jejum e de joelhos. Muitos acharam radical. Alguns desistiram, mas 4 persistiram. No segundo mês, começaram a ter visões e experiências profundas. No terceiro mês, o Espírito Santo se manifestou poderosamente. Pessoas afastadas retornaram. Vidas foram transformadas. O pastor me disse: foi quando dobramos os joelhos que nossos corações realmente se renderam. Jesus também vivia essa disciplina. Lucas 5:16 diz que ele buscava lugares solitários para orar. Marcos 1:35 mostra que ele levantava-se cedo, ainda escuro, para buscar o Pai. Mesmo sendo Deus, ele sentia a necessidade de separar tempo e envolver todo o seu ser em oração. E se você, por motivos físicos, não pode se ajoelhar ou assumir certas posturas, saiba, Deus vê seu coração. O que ele deseja é a rendição interior, e não apenas o gesto externo. A verdadeira postura que importa é a do coração. Se o seu corpo não consegue se curvar, mas seu coração está rendido diante de Deus, sua oração continua sendo poderosa e acolhida por Ele. Como afirmou o teólogo Philip Yancey, a oração não depende da postura física, mas da atitude da alma. Se há em você um desejo sincero de honrar a Deus com reverência, mesmo que seus movimentos sejam limitados, o Senhor recebe sua adoração com alegria. Queridos irmãos e irmãs, estamos atravessando dias urgentes. Dias que pedem mais do que orações superficiais ou palavras decoradas. Este tempo exige cristãos que compreendam o valor de se render diante do Altíssimo, que estejam dispostos a envolver o corpo, a alma e o espírito no clamor. Billy Graham disse certa vez: a maior tragédia da vida não é a oração não respondida, mas a oração não feita.
E eu diria que uma segunda tragédia é orar sem reverência, sem fervor, sem o coração presente. D.L. Moody declarou: quem ora como deve, vive como deve. A forma como nos dirigimos a Deus em oração molda diretamente a maneira como vivemos. Uma vida de oração rasa gera uma fé rasa. Mas quando oramos com profundidade, propósito e temor, nossa vida reflete essa mesma profundidade. Se hoje o Espírito Santo te confronta e você percebe que sua vida de oração se tornou cômoda, distraída ou até negligente, este é um convite à transformação. Não por culpa, mas por amor. Um chamado a experimentar um novo nível de intimidade com Deus, onde corpo, alma e espírito se unem em adoração. Comece com algo simples. Separe um espaço específico em sua casa para orar. Dedique um tempo fixo por dia, talvez apenas 10 minutos de oração intencional, de joelhos. Antes de dizer qualquer palavra, silencie-se e reconheça a presença do Espírito. Permita que seu corpo expresse o que sua alma deseja comunicar. Levante as mãos, ajoelhe-se, prostre-se. O Espírito intercede por você, mesmo quando faltam palavras. John Wesley disse: Deus nada faz senão em resposta à oração. Se queremos ver a mão de Deus se mover em nossas casas, igrejas e nações, precisamos nos comprometer com uma vida de oração fervorosa. Veja a promessa em Isaías 66, 2. Estes são os que eu estimo, os humildes e contritos de espírito, que tremem diante da minha palavra. Deus procura corações reverentes, e a esses ele oferece sua atenção, sua presença e seu favor. Imagine isso, o Criador do universo inclinando-se para ouvir sua voz, simplesmente porque você escolheu se render a ele de todo o coração. Isso não é poderoso. Isso não é motivo suficiente para abandonarmos a rotina espiritual e buscarmos uma vida de oração autêntica. Como disse C.S. Lewis, a oração não muda Deus, muda quem ora. Quando nos entregamos totalmente na oração, somos transformados. Nossos olhos se abrem, nossa fé se aprofunda, nossas prioridades se alinham ao coração de Deus. Por isso, deixo aqui um convite sincero: não apenas ore de maneira diferente, mas viva de forma diferente por meio da oração. Redescubra a oração como um encontro vivo com o Pai. Deixe o Espírito Santo orar por meio de você. Abrace o poder de uma oração que nasce da rendição total e siga o exemplo de Cristo, que em momentos decisivos se prostrava diante do Pai. Visualize uma geração de cristãos que compreendem a força da reverência, que dobram seus joelhos até o chão ser marcado. Famílias unidas em clamor, igrejas de joelhos em adoração. Um povo cuja postura física reflete a entrega da alma. Se você aceitar esse chamado, posso garantir, sua vida jamais será a mesma. Porque quando nos aproximamos de Deus com todo o nosso ser, Ele se revela com toda a sua glória, graça e poder. Como escreveu o salmista, o sacrifício que agrada a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado. Ó Deus, não desprezarás. Salmo 51, 17. Que o Senhor te abençoe enquanto você mergulha no poder de uma oração sincera, uma oração que transforma não só realidades, mas corações inteiros. Inscreva-se no canal e confira nossa playlist de crescimento espiritual para continuar evoluindo em sua caminhada com Cristo. Comente seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Até o próximo!